Graça e paz lhes sejam manifestas superabundantes, meus irmãos. Eu quero hoje lhes convidar para o seguinte caminho aqui no programa Luz para os Meus Caminhos. Pecados inapagáveis. O texto, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, em que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos, Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, teve 4 esposas. As 2 principais, Lia e Raquel, e outras 2 concubinas, Bila e Zilpa. E com todas elas ele teve filhos. E da Lia ele teve Ruben, o seu filho mais velho, a quem ele tinha tributado muito orgulho, muita honra. Acontece que pouco depois da morte de Raquel, a família passou a morar por algum tempo num lugar próximo à Torre de Éder. Ali, cerca de 1800 anos antes de Cristo, Jacó teve um aborrecimento até maior do que a recente viuvez. É que ele ficou sabendo que o seu filho mais orgulhoso e mais forte, o Ruben, o seu primogênito, havia se deitado com sua concubina Bila, mãe de seus irmãos por parte de pai, Dan e Naphtali. Gênesis capítulo 35, versículos 21 e 22. Fato este que até então vinha sendo mantido oculto. Anos mais tarde, quando Ruben já era casado e pai de 4 filhos, Gênesis 46, versos 8 e 9, quando a família toda já tinha 17 anos de residência no Egito, Gênesis 47, 28, e quando Jacó já estava com 147 anos, o doloroso adultério, incesto de Ruben com Bila, foi trazido à tona numa reunião de família na véspera da morte do patriarca. As 3 esposas ainda vivas, os 12 filhos homens, a filha de Diná e os netos de Jacó, todos ouviram o discurso acusatório daquele marido, pai e avô. Ele diz a Ruben: você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Gênesis 49, versículo 4. Óbvio que o constrangimento foi geral, principalmente para Ruben, o faltoso, para Lia, a mãe do faltoso, para Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, irmãos do faltoso, e para Bila, a faltosa envolvida. Irmãos, essas lições têm que falar conosco. Não julgue como desinteressante tal citação, pois o texto mostra que não é possível esconder para sempre, com absoluta segurança, o que se faz em oculto. Também mostra que um pecado pode ser de fato perdoado por Deus, mas ainda assim ficam as consequências. E também ele fica na história do faltoso, né? Moisés foi perdoado, Davi foi perdoado, Pedro foi perdoado, é verdade. Todavia, todo mundo sabe que Moisés matou o egípcio, Êxodo capítulo 2, que Davi adulterou com Betseba, segundo Samuel capítulo 11, e que Pedro negou 3 vezes ao Senhor Jesus, Mateus capítulo 26. Mas o que confessa e deixa, aqui está a coisa fantástica desse processo com o nosso Senhor Deus. O que confessa e deixa alcança misericórdia. E ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Sabe por quê? É Deus quem nos justifica. Paga a dívida, não devo nada. Contudo, queridos, o pecado confessado é riscado da memória divina
E a certeza do perdão também deve riscá-lo da memória do pecador. Porém, ele ainda fica muito tempo até ser riscado da memória coletiva ou da memória da história. Alguns se tornam pecados inapagáveis. Mas ainda assim, eu quero terminar agraciando-nos com aquilo que a palavra nos diz. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. Deus nos abençoe. Amém.